Que ternura, são calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sob o nume solar, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e dulçor há no porto além. Queridos e amados irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra, este momento especial em nossa viagem pela Palavra de Deus, para lermos juntos a gloriosa Palavra de Deus. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 4 aqui do livro de Números, que vai continuar o assunto do capítulo anterior, nos falando sobre os deveres dos levitas no trabalho do tabernáculo. Se você não abriu ainda a sua Bíblia, faça isso agora. Se você não pode, ouça aí com atenção e Deus falará também ao seu coração. Números capítulo 4, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, verso 2, toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Verso 3. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer a obra na tenda da congregação. Verso 4. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Verso 5. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta e com ele cobrirão a arca do testemunho. Verso 6. E pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Verso 7. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos e os seus incensários e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Verso 8. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe porão seus varais. Verso 9. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária e as suas lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. Verso 10. E colocarão a ele a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos e o porão sobre os varais. Verso 11. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe porão os seus varais. Verso 12. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário e o porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais. Verso 13. E tirarão as cinzas do altar, por cima dele estenderão um pano de púrpura. Verso 14. E sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe porão os seus varais. Verso 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os instrumentos do santuário,
Então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Verso 16. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta de manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e seus móveis. Verso 17. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, verso 18, não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas. Verso 19. Mas isso lhes fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Verso 20. Porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Verso 21. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Verso 23. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Verso 24. Este será o ministério das gerações dos gersonitas no serviço e na carga. Verso 25. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação. Verso 26. E as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que se adereçar para eles, para que ministrem. Verso 27. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Verso 28. Este é o ministério das gerações dos gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Verso 29. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contarás. Verso 30. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar nesse serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Verso 31. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases. Verso 32. Como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério. E contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Verso 33. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Verso 34. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Verso 35. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Verso 36. Os que deles foram contados, pois segundo as suas gerações, foram 2.750. Verso 37. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor,
pela mão de Moisés. Verso 38. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, verso 40, os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Verso 41, estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. Verso 42. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Verso 43. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da congregação. Verso 44. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Verso 45. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Verso 46. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Verso 47. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Verso 48. Os que deles foram contados foram 8.580. Verso 49. Conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés foram contados, cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Porque uma olhada de fé és aquela que pode salvar. E se tu vens a Cristo Jesus, Ele te perdoará. Porque uma olhada de fé és aquela que pode salvar. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos aí a leitura deste capítulo aqui do livro de Números, o capítulo de número 4. Para a nossa reflexão nesse dia, eu quero ler com os amados irmãos, ou reler com você, o versículo 49 aqui do capítulo 4, que nos diz assim: conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés foram contados, cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. A paz e dá gozo a quem o aceitar. Jesus ordenou o povo que aceitar. Meus amados e queridos irmãos, Levi, filho de Jacó, que deu origem à tribo dos levitas, Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Esses seus 3 filhos se tornaram então as cabeças das famílias dos levitas. No capítulo que lemos hoje, vimos que Deus orienta Moisés a distribuir o trabalho do tabernáculo entre as famílias dos levitas, cada uma delas ficando responsável pelo cuidado de uma determinada parte da
tenda sagrada, tanto na hora de montar o tabernáculo, bem como na hora de desarmá-lo para seguir viagem. Uma família não podia, de modo nenhum, interferir ou querer fazer o trabalho que era atribuído à outra. Assim, no momento de desarmar o tabernáculo para prosseguir viagem, Arão e seus filhos, os sacerdotes, deveriam cobrir com pano específico cada uma das mobílias do tabernáculo: a arca do testemunho, o altar do incenso, o candelabro, a mesa dos pães, o altar do holocausto e a pia sagrada. Depois, então, viria a família dos coatitas e levavam aos ombros a mobília do tabernáculo. Já o serviço da família dos gersonitas era organizar e carregar a cobertura do tabernáculo, suas cortinas, tanto da tenda como também do pátio. Esse era o trabalho dos gersonitas. Já a família dos meraritas, a essa família cabia organizar e carregar as tábuas, os pilares do tabernáculo, suas estacas, suas bases, suas cordas. Esse era o serviço dos meraritas. Se algum israelita que não fosse levita se chegasse próximo ali para observar ou colocar a mão em algum item do tabernáculo, certamente morreria. Meus amados e queridos irmãos, devemos aprender com este capítulo a nos dedicarmos a fazer apenas aquilo para o qual Deus nos chamou a fazer. Nós não viemos ao mundo por um acaso. Você não é um acidente biológico. Cada um de nós veio ao mundo por um propósito de Deus. Assim, Deus tem um plano específico para cada um de seus filhos, para cada um de nós. Assim como Deus tinha um trabalho específico, como vimos, para cada uma das famílias dos levitas no trabalho do tabernáculo. Meus queridos e amados irmãos, muitos cristãos ficam frustrados, pois ficam querendo realizar algo para o qual não foram chamados por Deus a fazer. Não receberam dom ou dons ou um talento para realizar o trabalho para o qual eles querem. O apóstolo Pedro nos adverte sobre isso dizendo: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. 1 de Pedro 4, 10 e 11. Meu amado irmão, minha amada irmã, faça com zelo e dedicação o que Deus lhe entregou para fazer. Se Deus lhe chamou para pregar, pregue com afinco e dedicação. Se Ele lhe deu o dom de ajudar, ajude. Se seu dom é ensinar, ensine com dedicação. Se você recebeu um chamado para cooperar, faça isso com amor. Se você possui uma chamada no coração para visitar os doentes, os enfermos, fracos na fé, não cruze os braços. Vá fazer o que Deus lhe mandou e te chamou a fazer. Às vezes, Deus colocou no seu coração um desejo de cuidar da casa de Deus, do aspecto físico da casa de Deus, da sua limpeza, dos banheiros, do pátio. Então vá fazer isso com amor. Ninguém fará o trabalho por você. Se Deus chamou, foi você para fazer. Não queira, meu querido, minha querida, realizar o trabalho do outro. Não vai fluir. Não vai dar certo. Faça segundo o dom
ou o chamado que você recebeu de Deus. Assim, você vai ter êxito, pois Deus o capacitou para tal. O nosso Senhor Jesus será glorificado e o reino de Deus crescerá com toda certeza. Então, fique dentro do espaço, dentro da área onde Deus lhe colocou. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E assim você será bem-sucedido e o nome do Senhor será glorificado. Medite nessa palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Acorda, amigo, Jesus te chama. Esta mensagem é para ti. Tu não duvidas, mas Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, eu quero te louvar por mais essa palavra desse dia, Senhor, pela leitura bíblica, pelos irmãos, pelas irmãs, pelas pessoas que estão conosco todos os dias nesse propósito maravilhoso. Senhor Deus, e nesse dia queremos te agradecer, porque não estamos neste mundo por um acaso. Nós não viemos, Senhor, simplesmente para vir a este mundo. Nós temos um propósito da parte do Senhor. O Senhor nos chamou para algo específico, para sermos e fazermos algo, Senhor, para o engrandecimento do Teu nome e para o crescimento do Teu reino. Senhor Deus, ajude o Teu Filho a ver, Pai, a sua chamada. Ajuda o Teu servo neste dia a ver realmente, Pai, para o que o Senhor o chamou, para que cada um de nós possamos frutificar segundo a nossa chamada, segundo o Teu propósito específico para cada um de nós. Queremos Te louvar por isso, ó Pai, em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. ei avante, ei avante, ei avante sem temer. Ei avante, se lutar até vencer. Ó irmão, vamos levar a mensagem com amor, pra dizer ao mundo inteiro que Jesus é o Salvador. Ei avante. Meus amados irmãos, estamos chegando então ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus possa te dar um dia muito abençoado juntamente com a sua família. Aguardo você amanhã para prosseguirmos a leitura da Palavra de Deus. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Meu irmão,